Charles Taze Russell é o nome do seu líder, então no início eles foram conhecidos como russelistas, pois não é divulgado pelos testemunhos de Jeová, né? Pelo grupo. Quem primeiro recusou a transfusão de sangue foram os alemães, que adotaram a ideologia nazista da raça superior. Os nazistas temiam receber sangue de uma raça inferior. Mesmo quando eram abatidos e capturados pelos inimigos ou se encontravam gravemente feridos, recusavam submeter-se à transfusão de sangue, com medo de receber sangue de negros ou de judeus. Os nazistas odiavam e desprezavam outras raças. Eram fiéis à sua ideologia racista, negavam receber a transfusão de sangue. Este exemplo nazista dizem ter impressionado o corpo governante do Brooklyn, chamado pelos testemunhos de Jeová como servo fiel e discreto. Empolgados com tal ideologia e convicção dos alemães nazistas, adotaram uma doutrina semelhante, mas com argumentos diferentes. Proibiram os TJ de doar sangue ou de obter a transfusão, alegando que tal proibição é bíblica. Com isso, além de imitarem um dos mais terríveis regimes que já apareceu na face da Terra, o nazismo, de certa forma, impede que vidas sejam salvas. Então, essa ideia de transfusão de sangue veio dessa ideia nazista, né? É lógico que eles não vão divulgar isso aqui, porque vai pesar contra eles, mas essa ideia de não se aceitar a transfusão de sangue veio diretamente dos nazistas, e eles acabaram aplicando isso dentro do entendimento deles, pegam um texto fora de contexto para gerar pretexto dessa forma que nós entendemos ser heresia. Conclusão: o crente que não tem o hábito de frequentar a escola bíblica dominical, nem o culto de doutrina, torna-se presa fácil para as testemunhas de Jeová. Por quê, irmãos? Porque tudo aquilo que eles vão imprimir, que eles vão pregar, eles vão trazer textos bíblicos, só que textos isolados da Bíblia. Mas aquela pessoa que é incauto, que é indouto, ou que vai para a igreja, mas não tem o conhecimento da palavra, pelo fato deles extrair esses versículos isolados da Bíblia, ela não vai conseguir compreender na hora que esses textos estão fora de contexto e vai cair nessas amarrações deles. E aí, aí você vai dizer, poxa, é verdade, está na Bíblia, está dizendo aqui na Bíblia que não pode, que foi, que não. Então, eles acabam absorvendo isso de uma forma real. Porém, quando você vai estudar, você vê que os textos estão fora de contexto. Alguém vai dizer, ou alguém já disse, que a Bíblia é a mãe das heresias. De fato é, para uma cabeça diabólica, uma cabeça perversa, de fato é. A própria Bíblia pode ser a mãe de muitas heresias. Tirando o texto fora de contexto, você gera e cria inúmeras heresias. Certo, irmãos? Então eu termino por aqui. A ideia dos testemunhos de Jeová, tá? E é só um resumo rápido. Os irmãos em casa aí acompanhem, leiam, façam a leitura de toda a revista aí. E se porventura tiver alguma dúvida, os irmãos escrevam ou mandem mensagem aí para nós, amém? Página de número 78, vamos dar continuidade num vídeo só aqui, você já assiste tudo uma vez. As testemunhas de Yehoshua é outra situação aqui também, que é uma raiz ali também dos testemunhas de Jeová quanto ao nome de Jesus. Ele diz, olha como é que o negócio é problemático, que eles vão dizer que é Jeová. Aí os testemunhos de Yehoshua dizem que não é Jeová. Perdão, não é Jeová, é Yehoshua. Então, note como essas pessoas vão se prendendo em detalhes e não vão se apegando no que é real para de fato dar a total atenção. Então vamos lá, testemunho de Yehoshua, página de número 78. Os fundadores desse grupo religioso costumam dizer que receberam revelação direta de Deus. Todas essas seitas, irmãos, sempre vieram através de uma revelação, de um sonho, de uma visão à noite, no quarto, no monte. Parou para pensar? É sempre nesse sentido aí. Revelação, sonho, visão, no monte, em casa, à noite. É sempre mais ou menos a ideia é a mesma, tá? Geralmente essas alegações revelam contradizer a Bíblia. Na maioria, ou a maioria delas, ou todas elas, contradizem o que a própria palavra de Deus expressa. Irmão. O apóstolo Paulo vai dizer,
Aí é em Gálatas, capítulo 1, verso 6 em diante. Ainda que vier um anjo, irmão, lhe pregue outro evangelho, considere isso anátema, considere isso maldito, maldição. Seus adeptos muitas vezes deixam a Bíblia para seguirem seus líderes, o que aconteceu com Joseph Smith, do mormonismo, William Millian, e depois Ellen Goldwhite, que é do adventismo, e também Charles Taze Russell, fundador das Testemunhas de Jeová, e muitos outros, entre os quais os líderes da Testemunha de Yehoshua. Então, esse camarada aqui também, que nós vamos ver agora, que fundou também esse grupo religioso de Testemunho de Yehoshua, ele também teve uma visão, uma revelação, alguma coisa. Vamos lá. Fundado em 1987, em Curitiba, Paraná, por Ivo Santos de Camargo, o qual afirma nunca haver pertencido a uma igreja evangélica, mas que já visitou alguma delas. Disse que recebeu uma revelação de Deus sobre a pronúncia exata do tetragrama. Está vendo? Ele recebeu uma revelação especial. Irmãos, tudo que concerne a Bíblia, a palavra de Deus, já foi revelado. Então não tem mais nada a ser acrescentado. Que Deus seria esse, irmãos, que revelou, passado um tempo ele revelaria a mais um, passado um tempo ele revelaria a mais outro, e a mais outro, e agora? Será que já fechou? Ou será que vai ter que ter outra revelação? Né? Como é que a gente fica nisso aqui? Porque se cada um se levanta, né, fica lá 7 dias sem comer, uma semana sem comer, 40 dias fazendo jejum, aí alega dizer que tem uma revelação nova da palavra de Deus, que tem que acrescentar alguma coisa no Evangelho de Marcos, que tem que retirar alguma coisa do Evangelho de Mateus, que tem que acrescentar alguma coisa nos escritos de Paulo, que tem que acrescentar alguma coisa no livro do Apocalipse. Aonde a gente vai parar, irmãos? Já parou para pensar? Aonde a gente vai parar com tanta revelação? Será que não fecha nunca isso? Mas quanto tempo vai passar para aparecer outra revelação? Para aparecer mais um questionando e dizendo que tem uma revelação nova. Já parou para pensar quão problemático pode ser isso? Mas, enfim, né, é o que temos. Como a gente leu, importa que essas heresias sejam faladas, sejam disseminadas para que os verdadeiros apareçam, né? Conforme está em 1 Coríntios, capítulo de número 11. É 1 Coríntios, capítulo de número 11? Não. Só confirmar aqui. Primeiro Coríntios, capítulo 11, verso número 19. 19. Ele vai dizer que importa. 1 Coríntios 11, 19, mais uma vez, até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. Então, enquanto estiver aparecendo, a gente vai estar aqui, irmãos, pregando, ensinando e mostrando para os irmãos o que está dentro da Bíblia e o que não está. A ideia dos testemunhos de Jeová se apega mais na questão do nome, né? Eles dizem que o nome correto é Yehoshua, né? Que não, esse nome Jesus tem um significado que não tem nada a ver, é um significado que foi dado pelos gregos, pela igreja romana, e dentro dessa ideia está tudo errado, e que o verdadeiro nome, como o nome é próprio, então a gente tem que usar o próprio nome, que era o nome de Jesus. Irmão, a ideia de Jesus é uma ideia mais de facilidade, irmãos, de falar o nome de Jesus, simplesmente isso. Como eu já falei aqui mesmo no vídeo, Deus ele vai ver a intenção do teu coração. Você acha que Deus vai deixar de nos atender porque você não mencionou o nome dele? Quantas vezes você já orou pelo nome de Jesus? Você já orou pelo nome do Pai, você já orou pelo nome do Espírito Santo, pedindo que o Espírito Santo intercedesse, e as coisas aconteceram? E por que quem é que está respondendo? Será que é o Satanás que está respondendo? Então, essa questão fica para cada cultura, né? Os judeus, o messiânico, aquele que acredita em Jesus, ele menciona o nome de Jesus de uma forma.
Nós aqui no Brasil mencionamos o nome do Senhor de uma forma, em outros países, então há várias maneiras de se mencionar o nome de Jesus. Então, quanto a isso, é uma briga que fica muito pequena, né, diante de um desafio tão grande que é de pregar o Evangelho. Então, eles têm essa briga, mas basicamente a briga deles é em nome do nome de Yehoshua, né? Eles têm uma questão também quanto ao número 666, aqui na página 84, que diz assim: alegam que a expressão Jesus Cristo, Filho de Deus, equivale ao número 666. Isto para consubstanciar sua teoria de que o nome de Jesus é satânico. Antes de tudo, convém salientar que um pouco de criatividade é possível tomar o nome de qualquer personagem e adaptar com seus títulos selecionados até que se chegue ao número 666. Lógico, isso é possível fazer com os nomes dos próprios líderes do movimento Testemunho de Yehoshua. Quando se quer rotular alguém de 666, há muitas maneiras de fazê-lo. Se não funcionar em caracteres latinos, pode-se usar caracteres hebraicos. Se um título não encaixar, se substitui por outro. Ou adicionar mais um adjetivo. Se mesmo assim não for possível, basta criar cálculos cabalísticos. Esses artifícios das testemunhas de Yehoshua só convence quem prefere trevas e não a luz. Lógico, qualquer contagem que você for fazer, irmãos, dependendo da sua índole, dependendo daquilo que você apresentar, vai sair conforme o seu desejo e a sua vontade. Eles têm essa ideia também. Tem a ideia também de ser unicista, também a mesma ideia que nós vamos ver aqui depois aqui da voz da verdade também, em cima disso, página de número 86. Ensinam que o pai e o filho é o pai, e a doutrina do monarquianismo, modais dos sabelianistas, combatida desde Tertuliano, no início do século III. Hoje os unicistas defendem um lado desse modalismo antigo com a doutrina de que o pai e o filho são uma só pessoa. Então, o pai e o filho, né, formando só uma só pessoa. Então eles deixam a ideia do Espírito Santo de lado dentro dessa ideia. Então eles trabalham que o pai e o filho é um só. Vamos ver que interessante isso aqui, irmãos. Quando a gente vai lá para o Evangelho de João, vamos ver algo interessante aqui. Capítulo de número 3. Verso 12: se vós faleis coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falarem celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. O próprio Senhor dizendo que é o próprio Deus e Deus, logicamente sendo respectivamente apresentado por Jesus, sendo Jesus. Aqui tem uma ideia do que eles estão apresentando aqui. Mas nós entendemos que Jesus, ele é Pai, Filho e Espírito Santo. É uma trindade em um único ser, os três trabalhando em unidade. Dentro da ideia deles é só o Pai e o Filho. Somente isso que eles trabalham. Vamos lá, página de número 88. Sobre a Santíssima Trindade. Tanto as testemunhas de Yehoshua como os seus descendentes, ambos negam a Trindade, como é característica dos grupos religiosos ortodoxos. O Senhor Jesus disse que a doutrina de Deus não é uma questão secundária, mas de vida ou morte. Jesus classificou o assunto como o primeiro de todos os mandamentos. O nome Deus é polissêmico na Bíblia, aparece com referência ao Pai sozinho, como Deus verdadeiro e absoluto. E o Verbo estava com Deus, com referência ao Filho como sendo Deus absoluto com toda a sua plenitude. E na terceira parte de João 1:1, o Verbo era Deus, e da mesma forma com relação ao Espírito Santo, em Atos 5, 3 e 4. Então, nós entendemos, irmãos, né? Como todas as heresias, eles vão pegar sempre na pessoa de Jesus. Todas as heresias, os grupos heréticos, eles vão pegar sempre na pessoa de Jesus. Vão dizer que Jesus, na sua deidade, ele não é divino, ele é divino.
Vão dizer que ele teve 2 corpos, um para estar na terra e outro quando morreu ali, foi outro corpo ali manifestado. Então todos eles vão bater na deidade de Jesus. Quando a gente lê lá a primeira carta de João, a gente vai entender que todo aquele que nega que Jesus veio em carne, não é isso? Vamos ver lá. Primeira carta de João. Que eu acredito, acho que aqui capítulo 2, versos número 1. Quem é o mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Cristo, e é o anticristo esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Qualquer que nega o Filho também não tem o Pai, e aquele que confessa o Filho tem também o Pai. Portanto, que desde o princípio ouviste, permaneceis em vós, se vós permanecerem no que desde o princípio ouviste, também permanecereis no Filho e no Pai. Estamos fazendo um jogo de palavras aqui, serem a mesma coisa. Quando a gente vê aqui também, 1 João capítulo 5, verso número 7, porque 3 são os que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e estes 3 são um, então não tem questionamento quanto a isso, irmãos. Também eles têm um problema aqui também na página 89 quanto ao Evangelho de Mateus. Eles alegam: os dissidentes desse movimento, além de negar a Trindade, recusam aceitar a autoridade do Evangelho de Mateus. A Trindade está em toda a Bíblia, e não meramente em Mateus. Na verdade, não são apenas os descendentes deste movimento que negam o Evangelho de Mateus, pois todos eles negam todo o Novo Testamento e todos os manuscritos gregos, como já vimos acima. Eles recusam o Evangelho de Mateus, chamando-o de Evangelho duvidoso, pois se diz que foi escrito originalmente em hebraico e depois traduzido para o grego. Nessa tradução, segundo eles, o texto foi corrompido. Alegam que é o único dos evangelhos que tem o batismo em nome da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Permissão para o divórcio, salvação pelas obras, substancia o papado, e que consideram o nascimento virginal de Jesus o cumprimento de Isaías 7,14. Ainda não está confirmado que Mateus escreveu o seu evangelho em hebraico ou aramaico. Apesar dos fortes testemunhos patrística desde o segundo século, contudo, não há no conteúdo deste evangelho que confirme essa versão. Antes, o contrário, a expressão é encontrada nele, que traduzido é Deus conosco. Mostra que não haveria necessidade de ser traduzido o significado de Emanuel, uma vez que o texto já estava em hebraico. Ora, outro ponto interessante é que há 2 formas gregas de se escrever o nome de Jerusalém. E Jerusalém grega e Jerusalém em hebraico. Mateus usa a forma grega, o que seria estranho para uma obra escrita originalmente em hebraico. Bom, esses são alguns questionamentos deles, né, irmão? Então, eles vão questionar aqui a respeito do evangelho também de Mateus. A gente vai encontrar grupos religiosos também que negam o evangelho de João. Então, note que sempre eles vão achar alguma coisa para estar negando de fato a Bíblia, a palavra de Deus, certo? Mas, em suma, irmãos, é isso. Considerações finais. Página 92, concluindo, a crença do movimento das testemunhas de Yeshua são excêntricas e fogem à ortodoxia cristã. Eles reconhecem e afirmam abertamente que não se afinam com nenhum movimento cristão evangélico. Estão em busca dos que já são evangélicos para levá-los ao seu movimento. Nós recebemos a incumbência de pregar a salvação na pessoa de Jesus e não ensinar sobre a Septuaginta, Vulgata Latina, Jerônimo ou letras e palavras hebraicas, etc. O apóstolo não ensinaram hebraico ao povo, mas eles anunciaram a Jesus em seu esse crucificado. Jesus mandou a salvação pela fé em seu nome, ou seja, na sua pessoa. A salvação é pela fé em Jesus e não no conhecimento de algumas palavras hebraicas. Milhões de pessoas já foram salvas sem sequer saber o que é a língua hebraica. Uma religião que não crê na veracidade e autenticidade da Bíblia e nem reconhece a autoridade dos manuscritos gregos não pode ser reconhecida como cristã. Dá um clique aí para você ver depois no YouTube. Esse pessoal, eles usam vestimentas iguais às vestimentas da época quando a gente vê os filmes a respeito dos discípulos de Jesus, aqueles vestidos que os homens usavam, compridos, longos. Quando você dá um clique aí no Google,
no YouTube, você vai ver que eles usam roupas assim até hoje. Então você vê lá as vestimentas deles são uma espécie de cultura judaica que eles têm, né? Ainda usando. Então nada a ver com a nossa cultura, com aquilo que nós acreditamos, certo? Você dá uma pesquisada aí que tem algo mais importante aí também. Página 94, Voz da Verdade. Quero finalizar aqui esse vídeo em 1 hora certinho, dando um resumo aqui, tá? Dessas 3 lições para a gente não ficar sem ter terminado aí, certo? E na sequência eu já vou gravar outro vídeo da próxima aula. Voz da Verdade também é um grupo musical muito conhecido, fez muito sucesso, né? Na década de 90, explodiu no Brasil inteiro, por causa dessa ideia, principalmente da ideia da doutrina da Trindade, que eles não acreditam. Um tempo eles foram proibidos de ser tocados dentro das Assembleias de Deus, né? Foi proibido. Agora que voltou mais ainda os louvores deles serem entoados pelos grupos das igrejas, das irmãs, dos jovens, adolescentes, dos varões, que está voltando mais agora, mas eles foram proibidos, né? A ideia sempre é a mesma, irmãos. O nome do Feude Moisés, acho que é Feude Moisés, ele estava assistindo um filme no cinema, e ele disse que teve uma visão do próprio Senhor Jesus saindo da tela do cinema e dando uma nova revelação para ele. Eu queria saber qual foi a imagem que ele viu, né? Porque Jesus, será que se identificou para ele? Se identificou qual era a aparência que Jesus tinha? Podia ter explicado isso para a gente, né, procurar entender. Quem não queria ter uma foto, né, irmão, de Jesus, saber como é que ele era, né? O texto de Isaías vai dizer, dá uma ideia, que não era como esse Jesus que aparece aí nos filmes de Hollywood, né? O cabelão comprido, a barba bem feitinha, o cavanhaque, olhos azuis, e sempre de cor clara, né? Bom, ele não disse como era a aparência de Jesus, mas disse que foi assim que aconteceu. Na página 94 eles vão dar mais ou menos essa ideia aí do que eu estou falando. Página 95, outro questionamento deles é bater na ideia da trindade, né? Esses grupos religiosos, seitas, eles sempre vão pegar nesse ponto que é da trindade, não aceitam, né? Sempre colocam a pessoa de Jesus, ou ela é uma criatura, ou é um filho na originalidade da palavra mesmo, abaixo do Pai. O Espírito Santo é uma força, o Espírito é o Espírito de Deus. Nunca eles vão colocar em pé de igualdade. Então eles negam isso aqui. Página 95. A Igreja Voz da Verdade não admite a doutrina da Trindade e zomba daqueles que creem. Entende que os que defendem tal doutrina